Muito bem. Hoje nós vamos falar de sequências somatórias, tá? Acho que na vida de vocês, né, na vida acadêmica de vocês, cada vez mais vão aparecer sequências de números, de objetos e somatórios, que acabam sendo muito úteis para representar um monte de quantidades que vocês vão querer estudar a partir de agora, tá? Vocês vão ver como é útil essa notação de somatório, tá? Vamos começar falando de sequências. Então, qual é o objetivo hoje? É definir o que é uma sequência, tá? Encontrar regras gerais para gerar algumas sequências bem especiais, como as progressões aritméticas e as progressões geométricas. Em seguida, definir somatórios e estudar alguns exemplos particulares, né, que envolvem somar elementos de uma PA ou de uma PG. Tá? Progressão aritmética se chama de PA e progressão geométrica se chama de PG. Tudo bem? Esse é o nosso roteiro hoje. Vamos lá. Então, vamos começar definindo formalmente o que é uma sequência, né? Uma sequência é simplesmente uma função, tá? Uma função A de um conjunto X, do subconjunto X dos naturais, assumindo valores num conjunto arbitrário S qualquer, tá? Então, no caso aí, a gente diz que isso é uma sequência de elementos de S, tá claro? Essa é a definição matemática do que é uma sequência. É uma função do subconjunto dos naturais num conjunto qualquer S. Tá? Talvez não esteja tão assim transparente, mas vai ficando, tudo bem? Bom, em geral, o domínio que você define a sequência, esse conjunto X, tá? Acaba sendo os próprios naturais. Tá? Muitas vezes você define a sequência nos naturais, ou você define ela nos naturais com o zero, que são os inteiros positivos, tá? Então, em muitas aplicações, casos você tenha sequência definida nos naturais ou nos inteiros positivos. Mas, em alguns casos, você pode querer falar de sequências finitas, e aí o conjunto X de naturais é finito, tudo bem? Pessoal, vocês já sabem o que é uma função? Já estão vendo? Lá no curso do professor Adriano, vocês já viram a definição de função? Sim. Sim? Então tá ótimo. Então tá bem. Então, vamos para exemplos. Ótimo. Então, uma sequência é simplesmente uma função de um subconjunto dos naturais num conjunto qualquer S de elementos, pode ser um conjunto numérico ou não, tá? Vamos para alguns exemplos, tá? Antes disso, deixa eu definir o que é o termo de uma sequência, tá? Então, a gente denota AN como sendo, né? AN aqui, a subíndice N, é simplesmente o valor da função A no elemento N de X, tá? E a sequência inteira a gente costuma denotar por isso daqui, ou então AN com colchetes, tá? Com parênteses. Muito bem, vamos lá. Exemplos de sequências, né? Sequência dos números primos. 2, 3, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, tá? Isso aqui é um exemplo de uma sequência. Quem é o A que está aqui? O A aqui não tem uma fórmula para ele, tá? Ele está definindo os naturais, assume valores também nos naturais, estou falando de números primos, então são números naturais. E para cada valor, para cada número n, né, eu associo o nésimo primo, tá? Isso aqui é o AN, tá? Você pode reclamar comigo, professor, qual é a fórmula do AN? Como é que eu calculo o AN? Eu não estou falando que você vai conseguir calcular AN para todo N, tá certo? Que é exatamente o que acontece com os números primos. Você não consegue calcular o enésimo primo sempre. Você sabe que ele existe, eles formam uma sequência, mas você não consegue calcular o termo geral dessa sequência, que é o que a gente chama de AN aqui, o termo geral. Não dá para calcular ele. Deixa eu corrigir minha fala. É impossível calcular o AN, termo geral? Não é impossível, tá? O que eu estou falando é que não tem uma forma simples de você definir AN e obter imediatamente quem é o enésimo primo, tá? Como, por exemplo, uma função ao quadrado, ou uma função de n ao quadrado, ou coisas assim, tudo bem? Outro exemplo, exemplo 2. Esse é o exemplo 1. O exemplo 2 é a sequência 1 sobre n. Aqui eu já tenho uma expressão, né? A vai dos naturais. A vai dos naturais nos reais agora, porque o sobre n não é mais natural, tá? E eu estou calculando, pegando o n,
e levando em 1 sobre n, tudo bem? Esse é o meu AN, tá? Tá ótimo. Então, quanto é que é A de 10? A de 10 é simplesmente 1 sobre 10. Então, aqui eu tenho uma fórmula para calcular o A. Muito bom, tá ótimo. Consigo calcular quem é A de qualquer número n, tá? Vamos agora para o terceiro. Bom, o terceiro exemplo é uma sequência finita, né? Então, eu tenho um subconjunto finito para representar essa sequência. Por exemplo, eu podia pensar, sei lá, no conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E o 1 é segunda, o 1 é domingo, o 2 é segunda, e por aí vai, tá? Ok? Pessoal, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Esquece o chat, beleza? Esquece o chat. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, posta lá no chat, que eu vou ler, se eu achar que eu devo, vou responder, tá bom? Mas o chat não é um lugar para vocês se socializarem, não. Vocês podem se socializar depois da aula, lá no WhatsApp, mas durante a aula, por favor, preste atenção no que eu estou falando para ganhar tempo, porque vocês têm muita coisa para fazer. Vocês têm aula de manhã, tem aula à tarde, tá? Então você não tem que perder tempo aqui no chat, não. Se quiserem perguntar alguma coisa, pergunta no chat que eu vou responder se eu achar que cabe, tá? Vamos lá, vamos seguir. Pode também abrir o microfone, que é o que eu prefiro, tá? Prefiro que vocês abram o microfone e perguntem. A menos que comece a abrir muita gente, aí a gente usa só o chat, tá? Vamos lá. Então, deixa eu falar de uma coisa, de uma sequência bem interessante, tá? Que é a sequência de Collatz. Não sei se vocês já ouviram falar da função de Collatz, que é o problema 3n mais 1, vamos chamar assim, tá? Essa sequência, ela é gerada a partir de um conjunto bem simples de regras, tá? Que é o seguinte: eu vou definir uma função A, dos naturais nos naturais, tá? Que é definida da seguinte maneira: o A vai pegar n e vai mandar em A de n. Muito bem. Quem é A de n? Bom, A de n vai ser n sobre 2, se n for par. E vai ser 3n mais 1, se n for ímpar. N sobre 2 para n par. E é 3n mais 1, se n é ímpar, tá? Muito bem, está escrito aqui. Por exemplo, vamos começar com número 1. 1 é ímpar, então eu multiplico por 3 e somo 1, dá 4. E o 4 é par, divido por 2, dá 2. E o 2 é par, divido por 2, dá 1, tá? Então, o que eu estou calculando, pessoal? Eu estou calculando valores sucessivos da minha sequência. Eu estou calculando A de 1, tá? A de 2, desculpa, não é isso não que eu estou calculando. Eu estou confundindo vocês, inclusive, tá? Esquece isso aqui que eu escrevi aqui em cima. Esse aqui é o valor da função, tá? Eu estou calculando iterações sucessivas da função de Collatz. Esquece isso aqui, isso é externo, tá? A minha sequência ela é construída dessa maneira iterativa que eu acabei de escrever abaixo, tá? Corrigindo o que eu falei em cima, a minha sequência AN, na verdade, ela é a função de Collatz que está definida, que eu acabei de definir, apagar, definida aqui, tá? Aplicado n vezes a um valor inicial que você tem que considerar qualquer. Por exemplo, aplicado ao 1, né? A sequência é a função de Collatz aplicada n vezes a 1. Ou seja, é f aplicada a f, aplicada a f, aplicada a f, n vezes no 1, tá? Tudo bem. Deixa eu perguntar se isso ficou claro, porque, enfim, eu dei uma atrapalhadinha. Ficou claro? Por exemplo, vamos fazer outro exemplo. Me dá um número aí, alguém. 5. 5? 5, 9, quanto é que é? Qual é o número oficial? 3. 3, vamos lá. Nem 9, nem 5. Vamos fazer para 3 e para 9. 3. Então, quem é a sequência que o 3 gera a partir dessa regra? Vai ser 3 vezes 3 mais 1 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 dividido vezes 3 mais 1 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. E aí eu continuo aqui nessa sequência, tá? Venho daqui, eu venho para cá. 4, 2, 1, depois 4, 2, 1 e assim sucessivamente, tá ok? Tá bem, pessoal? Vamos ver com o 9. Alguém falou 9 aí, a Mariana falou 9, então vamos ver com 9. 9 vai para onde? Para 9 vezes 3, 27, mais 1, 28, dividido por 2, 14, dividido por 2, 7, dividido por 2, não, vezes 3 mais 1, dá 22, dividido por 2, 11, dividido vezes 3 mais 1, dá 33 mais 1, 34,
dividido por 2, 14. Nossa, Mariana, como isso está dando trabalho. Não, dividido 17, por 2, 17, exatamente. 14 não. 14 não. 17. 17 vezes 3. 17 vezes 3 mais 1 dá 52 dividido por 2. 26. 36, estou quase desistindo. 26. 26. Não, tá ótimo, Mariana. 26 dividido por 2, 13 vezes 3 dá 39 mais 1 dá 40. Dividido por 2, 20. Dividido por 2, 10. Opa, 10 eu já cheguei aqui, tá? Já fiz o 10 aqui, ó. A partir daqui eu continuo, tá? Então, a partir daqui eu venho para cá, tudo bem? 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 e aí segue, tá? Pessoal, existe uma coisa chamada conjectura de Collatz, tá? Que fala o seguinte: não importa o número que você... Ela é de 1937, então ela tem quase 100 anos. Uma pergunta... O que é uma conjectura? Uma conjectura é uma pergunta que as pessoas fazem, que ninguém sabe responder ainda, senão viraria teorema, mas que elas têm uma forte desconfiança que é verdadeira, tá? Então, essa conjectura de Collatz, ela foi feita em 1937, ela afirma que não importa o número que você começa, eventualmente essa sequência atinge o 1, tá? E aí entra em loop, tá? E por que se pensa que isso é verdadeiro? Porque isso já foi testado até esse número, 3 vezes 10 elevado a 20. Todos esses casos já foram testados até 3 vezes 10 elevado a 20, tá? Então, isso está em aberto. Se vocês provarem, vocês vão ficar super famosos. Ok, vamos falar agora de progressões aritméticas, tá? Então, a gente falou um pouco de sequências. O que é uma sequência? A sequência é uma função dos naturais num conjunto, pode ser um conjunto numérico, como a reta. E agora eu vou falar de uma sequência específica, que é a chamada progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica que é definida assim, ó. A diferença entre dois termos consecutivos da sequência é um número, tá? Número D, chamado razão ou diferença da sequência, tá? Tá claro? Ora, se você tem uma PA, né, ou progressão aritmética ou PA, então calcular ela depende muito de você conhecer o termo inicial e conhecer a diferença, ou razão, que eu vou chamar a partir de agora de razão, tá? Por quê? Porque eu começo com o primeiro termo, que é o termo inicial, o A1, chamando de A. Para achar o segundo termo, eu somo a minha razão, D. Para achar o terceiro termo, eu somo ao anterior, D de novo. Então, na verdade, eu vou obter A mais D, ou seja, A mais 2D. Para obter o quarto termo, eu somo mais D. Então, eu obtenho A mais 2D mais D, que é 3D, e assim sucessivamente. Tá ok? Então, um exemplo de PA. Uma sequência constante, né? Por todo mundo igual a 7. Sequência constante é uma PA porque a diferença entre dois termos é constante. Então, eu pego dois termos consecutivos aqui, a diferença é zero. A diferença entre esse e esse é zero, esse e esse é zero, tá? Então, atende a condição de ser uma PA, tá? Essa sequência aqui, 5 mais 3n, tá? Ela é uma PA. Por quê? Porque se eu pegar 8 menos 5 dá 3, 11 menos 8 dá 3, 14 menos 11 dá 3, né? Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, provando que isso é uma PA, né? AN mais 1 menos AN vai ser o quê? Vai ser 5 mais 3N mais 1 menos 5 mais 3N, porque AN mais 1, o termo AN mais 1, é 5 mais 3N mais 1. E o termo AN é 5 mais 3N, tá? Aí você cancela coisas aqui, né? Esse 5 morre com esse 5, você fica com 3N mais 3, menos 3N. 3N morre com 3N e sobra 3, né? Conforme a gente queria, tudo bem? Do mesmo modo, você prova que a sequência 10 menos 2N é uma PA, tá? Que a diferença é menos 2. A diferença não precisa ser positiva, pode ser negativa, e a PA está decrescendo aqui. 10, 8, 6, 4, vai eventualmente assumir valores negativos. Tudo bem, pessoal? Perguntas aí, o que é uma PA? O que é uma PA? É uma sequência na qual a diferença de dois termos consecutivos é sempre igual. Exatamente, é constante, perfeito, tá? Então, vamos fazer um exemplo. Na progressão aritmética, o primeiro termo é 5,
e a razão é 3. Qual o valor do 10º termo dessa PA? Como é que vocês fariam isso? O primeiro termo é 5, a razão é 3. Ora, primeira coisa que eu vou fazer, quer dizer, nesse momento, o que eu faria era sair calculando, né? Termos sucessivos, esse é o primeiro termo, o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, esse é o sexto, né? 20 é o sexto, sétimo, oitavo, o nono e o 10º, né? Então, o 10º termo é o 32, tudo bem? Isso primeiro é um saco, tem que sair calculando termo a termo, né? Gasta muita energia. Então seria muito bom que eu tivesse uma expressão para o termo geral, né? Seria muito bom que eu dissesse, olha, a N é, como tinha antes, a N é alguma coisa que depende de N, para eu poder trocar N por 10 e chegar com o meu 10º termo, concorda? Então, isso é o objeto dessa proposição, tá? O enésimo termo de uma PA é dado por essa forma, tá? Que é uma forma super simples, fácil da gente mostrar, tá? Isso lembra alguma função? Isso lembra alguma função de N? Lembra que a N é uma função de N, né? É A que depende de N, tá? Que função é essa? Função do primeiro grau, A seria o termo independente. Função do primeiro grau, exatamente. Então, a PA é nada mais, nada menos que a função do primeiro grau nos naturais. E é uma função afim. E é uma função afim, exatamente. Tá ok? É uma função que vocês estão estudando lá no curso do professor Adriano, tá? Como é que eu provo que isso ocorre, né? Então, prova. O que vocês sugerem? Indução. Perfeito, indução, parabéns. Indução na veia, tá? Querem fazer ou querem que eu faça? Vamos fazer. É tão rápido que merece ser feito aqui, para ilustrar como é que a gente faz por indução. Então, vamos começar com o caso inicial. N igual a 1. N igual a 1, a 1 igual a quanto? Ora, vai ser A mais 1 menos 1 vezes D. Ora, isso aqui é exatamente o que eu estou definindo. O A é o termo inicial, tá? Aprovado. Isso aqui é 0, né? 0 vezes D, tá? Então, assuma que vale para N igual a K. O que quer dizer isso? Quer dizer que AK é igual a A mais K menos 1, né? K menos 1 vezes D, tá? Vamos provar para K mais 1. Vamos provar para K mais 1. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quero provar que AK mais 1, né, é igual a A mais K mais 1 menos 1, que é K, vezes D, né? Isso aqui é K mais 1 menos 1, tudo bem? Ora, e o que eu posso usar? Eu posso usar que sabemos que AK mais 1 menos AK é igual a K, é igual a D, tudo bem? Por que eu sei disso? Porque eu estou assumindo que AK é uma PA. Então, essa é a propriedade básica de uma PA, tá? E agora eu vou usar minha hipótese de indução. Usando minha hipótese de indução, troco o valor de AK por essa expressão aqui e obtenho que AK mais 1 é igual a AK, que é A mais K menos 1 vezes D, mais D, beleza? E aí fechou. Eu junto isso com isso, que dá isso. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Tá claro? Fala, João. Professor, tem um pessoal aqui na casa do João, mais de uma pessoa. Aqui está falando é o Iago. Professor, me deu uma dúvida, porque eu já vi algumas progressões em que a razão ela era constante. Por exemplo, quando a gente ia montar a diferença entre um termo e outro, a gente acabava montando outra sequência. Era como se uma sequência gerasse a outra. Tá, por exemplo, AK mais 1 menos AK igual a 2 vezes K. É isso que você está falando? Isso. Tá. Essas sequências, João, elas não são PAs. Tá? Por exemplo, lá quando a gente viu números binomiais, a gente viu, relembrando lá a aula de números binomiais, a gente tinha 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4, um triângulo de Pascal, né? Tá ok? Então, a gente falou que, acho que eu não devia ter escrito dessa forma, mas a gente olhou para as diagonais. E as diagonais, você tinha, por exemplo, os números tetraédricos, os números triangulares que apareciam, né? Os números triangulares têm essa característica aqui, tá? Eles não formam a PA, tá?
essa característica quer dizer que quando você pegar AK mais 1 menos AK, não dá constante, dá uma coisa que varia, tá? Você está perguntando isso, né? Não é isso, João? João? Isso, professor. Tá. Essas são chamadas PAs de ordem maior, PAs generalizadas, tá? Porque dava para ver nas sequências que a diferença entre um termo e outro eram diferentes, não era uma razão única. Por exemplo, Exato. entre o primeiro e o segundo termo tinha uma diferença, o segundo e o terceiro tinha 3, depois 5, 7, Tá. e isso era outra sequência que vinha. Exatamente. Deixa eu fazer uma observação sobre isso e eu vou parar de falar sobre isso, tá? Então, uma observação sobre isso aqui é a seguinte, sei lá, você pega, por exemplo, a sequência AK igual a K ao quadrado. Ela não é uma PA. Por quê? Porque AK mais 1 menos AK dá K mais 1 ao quadrado menos K ao quadrado, tá? Que dá o quê? Que dá K ao quadrado mais 2K mais 1 menos K ao quadrado, cancela, cancela, fica 2K mais 1. Tudo bem, João? Então, isso está variando com K, não é constante, tá? Então, isso não é uma PA. Os quadrados não formam uma PA, tá? Mas, na hora de somar quadrados, por exemplo, você deve ter visto no curso do professor Adriano uma fórmula para somar K ao quadrado, tá? Com K variando de 1 até N. Na hora de somar os termos de uma sequência como essa, você ainda consegue fazer usando alguns truques, tá? E isso eu não vou falar mais, porque isso já é uma noção chamada PA generalizada. Essa sequência é uma PA generalizada, uma PA de ordem 2. Por que de ordem 2? Porque essa diferença é uma PA. Se você definir isso aqui, isso vira uma PA. Note que isso aqui é uma PA, tá? A razão está em PA, tá? Aí o que é uma PA de ordem 3? É uma PA, é uma sequência cujas diferenças é uma PA de ordem 2, tá? E por aí vai. Entendi, professor. Muito obrigado. Tá bom. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, lê lá o livro Matemática Discreta do Prof. Mate. Matemática Discreta, do professor Paulo César Pinto de Carvalho. Paulo César Pinto de Carvalho. Ótimo livro. Vamos seguir, senão a gente nem... Então eu corto o lanche. Corto o lanche porque a gente vai ter muito assunto para falar. Exatamente, Mariana. A razão está em PA, entendeu? A razão varia, ela está em PA, entendeu? Isso é uma PA de ordem 2. E uma PA de ordem 3 é uma PA, é uma sequência cuja razão é uma PA de ordem 2. Tudo bem? Vamos lá. O problema da UBMAP não é da UBMAP, mas é do banco de problemas da UBMAP. A professora João pediu que ele calculasse o 11º termo de uma progressão aritmética. Ele esqueceu o termo inicial e a diferença comum, mas lembrou das relações que envolviam os termos da PA, que é A4, A7, e A4 mais A7 mais A10 é 207, A5 mais A6 mais A7 mais A8 mais A9 mais A10 mais A11 é 553. Quanto é que vale o 11º termo? Eu vou começar e vocês acabam, tá? Então, quanto é que é A4 nessa PA? É o termo inicial mais 3 vezes a razão, tá? E quanto é que é A7? É o termo inicial mais 6 vezes a razão, tá? E A10, a mesma coisa, é o termo inicial mais 9 vezes a razão, D. E quanto é que é a soma dos três? Vai ser, né? 3 vezes A mais 3 mais 6, 9 mais 9, 18 vezes D, tá? Então, isso aqui é exatamente igual a 207, que é A4 mais A7 mais A10, ok? Então, eu já encontrei uma equação do primeiro grau envolvendo A e D, que é o que eu estou querendo achar. Porque se eu achar A e D, quanto é que é A11? A11 vai ser A mais 10 vezes D. Se eu achar A e D, acabou, né? Agora vamos para a segunda equação. A segunda equação é exatamente igual, né? A5 mais A6 mais A7 mais A9 mais A8 mais A9, né? A8 mais A9 mais A10 mais A11 é exatamente 553, tá? Pô, eu posso pegar essa expressão aqui e só adicionar o que está faltando. Está faltando um A8, um A6, um A5, né? E subtrair o A4, se você achar que é interessante. Aí vai dar um sistema, Maria Rita. Exatamente. Dá um sistema, né? 553 igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes A
mais alguma coisa aqui vezes D. Que coisa é essa? É 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 vezes D. D quanto der, tá? Aí você tem dois sistemas e resolve lá, encontra quem é A e quem é B. Corre pro abraço. Ok? Muito bem, vamos seguir. Vamos para outro problema. Considera uma progressão aritmética. Esse problema aqui já caiu na lista da FGV desse ano, tá? Fundamentos de Matemática. Os alunos lá da graduação estão fazendo esse problema aqui, tá? Considera uma progressão aritmética, PA, com 17 termos, tá? O sétimo termo dessa PA é 13 e o 11º termo é 27, tá? Calcule a soma dos termos dessa sequência. Então, eu tenho aqui uma PA com 17 termos. O primeiro termo é A, o segundo termo é A mais D, e por aí vai. E o último termo é A mais 16D, que eu comecei aqui no zero, tudo bem? E eu sei que o sétimo termo dessa PA é 13. Então, A mais 6D igual a 13. E o 11º termo é 27. Então, A mais 10D é 27, tá? Resolva esse sistema enquanto quem é A e D, tá? Quero calcular a soma dos termos da PA, né? Agora, a soma passa a ser o quê, né? Depois que eu resolver esse sistema, encontrar A e D. A soma vai ser somar tudo isso, né? Ou seja, eu vou ter 17 vezes o A, eu tenho 17 termos, mas, começando do zero, indo até o 16, eu vou somar 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais blá, 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 até 16, tá? Vezes D, tudo bem? Essa é a soma. Perguntas, pessoal? Eu resolvi o problema? Não calculei A e D. Ainda falta calcular A e D, tá? Vocês conseguem resolver o problema? Sim. É só resolver esse sistema e substituir aqui, tá? Calcular essa soma, tudo bem? Perguntas? Vamos agora falar de progressões geométricas. Muito bem? Alguma pergunta antes de a gente continuar? Ok. Então, o que é uma progressão geométrica? Uma progressão geométrica é uma sequência numérica também, onde a razão entre dois termos consecutivos, a n mais 1 e a n, é uma constante, tá? E essa constante eu chamo de razão da PG, progressão geométrica, tá claro? Então, enquanto a diferença de dois termos consecutivos numa PA é uma constante, no APG você faz o quociente, e a n mais 1 com a n, tá? Como é que eu calculo os termos de APG? É bem parecido com os termos de APA, né? O modo de calcular, eu começo com o termo inicial, que é o A1, e eu sei que, isso aqui eu chamei de A, e eu sei que o termo A2 dividido por A1 é uma constante R. Quer dizer o quê? Quer dizer que A2 vai ser A1, que é A vezes R, beleza? E quem é A3? A3 dividido por A2 também é R. Então, A3 vai ser o quê? Vai ser eu colocar R vezes A2. Tudo bem? Então, isso é R vezes o valor de A2. Qual é o valor de A2? É A vezes R. Então, isso vai dar A vezes R ao quadrado. Ok? Então, A1 é R. Então, vamos seguir aqui. A1 é igual a A2 é A vezes R. A3 é A vezes R ao quadrado. E A4 vai ser A vezes R ao cubo. E coisa e tal. Tudo bem? Ok. Então, exemplos de uma PG, né? Então, sequências definidas desse modo são PGs, tá? A n igual a 2 vezes 3 elevado a n, tá? Que começa com 2, né? O termo inicial é 2 e a razão é 3, tá? É uma PG. Como é que eu provo que isso aqui é uma PG, tá? Como é que eu provo que isso aqui é uma PG? Eu tenho que calcular a n mais 1 sobre a n. Isso é a mesma coisa de fazer 2 vezes 3 elevado a n mais 1 menos 1, 3 elevado a n, dividido por 2 vezes 3 elevado a n menos 1. Tudo bem, pessoal? Só fiz substituir. Agora, cancelo 2 com 2. Como é que eu faço divisão de potências? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. n menos 1, tá? E n menos 1 dá exatamente 1. 3 elevado a 1, que é uma constante. Tudo bem? Ok. Do mesmo modo, isso aqui é uma PG, pela mesma conta, só que a razão agora é 1/2, o termo inicial é 100. Note que quando a razão
é maior que 1, que acontece com esse primeiro caso, a minha sequência está crescendo. Tá? Quando a razão é menor que 1, que é o que acontece com o segundo caso, menor que 1, a minha sequência está decrescendo. Tá? Uma coisa legal, minto, se ela for positiva, tá? Se ela for positiva, tá? Uma coisa legal é ver o que acontece com a razão do tipo, sei lá, menos 1/2, tá? Então, com a razão menos 1/2, eu teria uma sequência assim, ó. 100, menos 50, 25, menos 12, menos 12,5, e por aí vai. Ela vai se alternando entre positivo e negativo, então ela cresce, às vezes decresce, mas se aproxima de 0, tá? Um caso particular interessante é quando a razão é 1. Quando a razão é 1, a minha PG é constante. Tá? Perguntas aí, pessoal? Muito bem, vamos seguir. Em uma progressão geométrica, o primeiro termo é 3 e a razão é 4. Qual é o valor do quinto termo dessa PG? Então, o primeiro termo é 3. Quem é o segundo termo? O segundo termo dividido pelo primeiro é 4. Então, se eu chamar de A2 dividido por 3, dá 4. Então, A2 vai ser 12. E o terceiro termo? O terceiro termo dividido pelo segundo é 4 também. Então, eu tenho que pegar o segundo e multiplicar por 4. Né? 48, o terceiro termo. O quarto termo é pegar 48 e multiplicar por 4, que dá 182. É isso? Eu não fiz nenhuma conta errada. 192. 192? Joia. 192. E o quinto termo, que é o que eu estou querendo achar, eu vou pegar o anterior e multiplicar por 4, que agora eu não tenho a menor chance de fazer. Quanto é que dá? 758. 758. 68. Pronto, bota na conta aí de quem falou. Quem foi que falou? Tá. Então esse é o quinto termo. Aqui a gente tem o mesmo problema que antes. O mesmo problema que antes. Qual é o problema? Quem é o termo geral dessa sequência? Tá? É um saco ficar calculando isso termo a termo. Então, se eu tiver uma fórmula, uma expressão que depende de n, vai ficar muito mais fácil calcular esses termos dessa sequência, né? E, de fato, eu consigo fazer isso, né? O termo geral de uma PG é exatamente a n, né, dado por a vezes r elevado a n menos 1, ok? Adivinha como é que eu provo isso? Indução? Exatamente, acertou. Como é que você chegou a essa conclusão, hein? Indução salva nosso dia, tá? Top. Então, novamente, é a mesma estratégia, né? O A1 eu não tenho muito o que fazer. Isso aqui é A vezes R elevado a 1 menos 1, né? Na verdade, isso é A vezes R elevado a 0, né? Você olha, substitui N igual a 1 na fórmula. E qualquer número elevado a 0, diferente de 0, tá? É 1. Isso aqui é A. Quando eu falo PG, eu estou sempre considerando R diferente de 0, tá? Eu não falei, mas é importante frisar que R sempre é diferente de 0. Se eu botar R igual a 0, não tem graça, vai ser sequência 0. Então, vou pegar o R diferente de 0, né? A sequência 0 é exceto pelo A. Tudo bem. Então, para 1, está provado, tá? Suponha que vale para AK, ou seja, AK igual a vezes R elevado a K menos 1. Quanto é que é AK mais 1? Olha, eu não sei quanto é que é AK mais 1. Eu sei que AK mais 1 dividido por AK vai ser igual a R. Portanto, AK mais 1 é igual a AK vezes R, que é igual a, por hipótese de indução, né? A elevado a R menos 1, porque eu estou assumindo isso como hipótese de indução, que é a hipótese indutiva. E aí, né, vezes R dá o que eu queria provar, tá? Vezes R elevado a K. E K menos 1 mais 1 dá K. Tudo bem, pessoal? Então, eu fiz o caso inicial, né? Base da indução. Tenho minha hipótese de indução e provei que se vale para N, então se vale para K, então vale para K mais 1 e está provado. Passo indutivo, tá? Ok. Vamos completar essa primeira parte da aula, tá? E depois a gente vai responder a pergunta do Almir. Como é que eu somo os termos de uma PA ou PG, né? Essa vai ser a segunda parte, que eu vou falar de somas. Tá legal? Então, vamos acabar aqui. Então, quem é A3? A3 vezes A7 vezes A10. Ora, isso vai ser AR ao quadrado, AR à sexta, AR
a nona, tá? Que por sua vez vai dar A ao cubo, R elevado a 6 mais 2, 2 mais 6 mais 9, fechado. Isso dá A ao cubo, R elevado a 8 mais 9, dá 17, né? Eu estou dizendo que isso aqui é igual a 2 elevado a 20, tá? Essa é a minha primeira equação. A minha segunda equação vai ser muito parecida, vai ser A vezes A vezes... Você vai substituir de novo A5 é igual a A vezes R elevado à quarta. A6 é igual a A vezes R elevado à quinta. E assim por diante, até A11, que é A vezes R elevado a 10. Multiplica tudo, isso vai dar o quê? Vai dar de 5 até 11, eu tenho 5 a 11, eu tenho 7 termos, né? Então, isso dá A elevado a 7, R elevado a essa soma. Que soma? 4, mais 5, mais 6, mais 7, até o 10. Tá? E isso tem que ser igual a 2 elevado a 56, ok? Tá bom. Então, quem é o R, né? Quem é o R, quem é o A? Tudo bem? Aí você resolve essas duas equações e encontra o valor de R de A. Ou seja, tem duas equações. A ao cubo R elevado a 17 igual a 2 elevado a 56, 2 elevado a 20. E A elevado a 7 vezes R elevado a essa soma aqui. Quanto é que é essa soma? Dá 11, né? Se eu somasse de 1 até 10, daria 11 vezes 5, que é 55. Dá 50. Aí tem que subtrair, acho que não dá 50 não. Eu acho que dá 49, não? Checa aí. Hã? É isso mesmo, eu confundi aqui. Tá, 2 elevado a 56, beleza? Então eu tenho esse sistema de equações para resolver. Como é que eu resolvo isso, hein? Nossa, tá ótimo. Como é que eu resolvo isso? Alguma ideia? Eu vou precisar de uma coisa chamada logaritmo na base 2, tá? Eu não vou explicar, porque, enfim, não vou explicar isso agora não. Mas, se você quiser resolver essas equações, você vai precisar usar uma coisa chamada logaritmo na base 2, e aí você vai trocar, ao invés de você calcular o A diretamente, você calcula o logaritmo na base 2 de A, porque se eu chamar de x igual ao logaritmo na base 2 de A, esse sistema vira e y logaritmo na base 2 de R, aí esse sistema fica linear. Eu falei que eu não ia explicar, né? Eu já estou explicando, né? Ué, como assim? Vocês vão chegar a ver log no NES? Vocês vão ver log no semestre que vem, pessoal, com força. Vocês vão ver muita coisa no NES. Tá legal? Vocês já estão vendo log, na verdade. Vocês acabaram de conhecer o log na base 2. Então, já que vocês estão perguntando se vocês vão ver log no NES, deixa eu apresentar o log antes do lanche. Depois a gente volta para esse problema, tá? O que é o logaritmo na base 2 de um número qualquer x? Isso aqui é y, tá? Se somente se 2 elevado a y for x. Exatamente isso o logaritmo, tá? Então, quanto é que é o logaritmo de 32 na base 2? 5. 5. Por que 5? Porque 2 elevado a 5 é 32, tá? E quanto é que é o logaritmo de 128 na base 2? 7. 7. Perfeito. Tá legal? Porque 2 elevado a 7 é 128, ok? Então, essa é a definição do logaritmo. Qual é a propriedade fundamental do logaritmo? É que logaritmo na base 2 de um produto, x vezes y, sei lá, a vezes b, é um produto de dois números, a e b, logaritmo de a vezes b é igual ao logaritmo de a na base 2, mais logaritmo de b na base 2, tá? Por quê, pessoal? Porque se eu chamar isso aqui de x, isso aqui de y, tá? Quando eu faço 2 elevado a x mais y, isso é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a y, só que 2 elevado a x é o a, porque x é o log de a na base 2, e 2 elevado a y é o b, tá? Porque log de b na base 2 é y, tá? Tá claro? Então, assim, o logaritmo tem essa propriedade. Quando ele pega você aplica o log de um produto, ele vira uma soma. Então, nessa questão, quando a gente aplica logaritmo aqui, o que é produto vira soma, tá?
e o que é expoente, como você está pegando base 2, acaba morrendo, tá? Então, na verdade, você, né, acaba transformando esse problema num problema. Essas equações aqui não equações lineares. Tudo bem? Deixa eu fazer uma brincadeira, então. Já que eu falei de logaritmo, eu não tinha planejado falar de logaritmo, mas eu já falei. Me dá uma PA aí. Alguém pode me dar uma PA? Qualquer PA. 2, 5, 8, 11. 8, 11. Beleza? Essa PA aqui vai ficar um pouquinho difícil da gente calcular, mas tudo bem. 2, 5, 11. Beleza. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar isso e elevar a 2. Tá? Eu vou pegar cada termo dessa PA. Deixa eu melhorar isso. Vou chamar essa PA de AN, tá? Eu vou pegar os termos AN. Eu vou pegar o 2 e elevar o termo AN. Então, quem é o primeiro termo? 2 elevado a 2, que é 4. O segundo termo é? 32, que é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, que é 32. Tudo bem. Calma aí, deixa eu anotar aqui. 32. E o próximo termo é quanto? 2 à oitava, que dá 2 que dá quanto? 256, eu acho. E o próximo? 2048, né? Aham. Tá. Alguém com vontade ou calculadora pode fazer a divisão para mim? Quanto é 32 dividido por 4? A razão Oito. é 8. 8. Ah. 256 dividido por 32. 8. 8. Transformando 248, 2048 dividido por 256. 8 também. 8. No caso, tá? o senhor transformou uma PA em uma PG. Exatamente. Aqui eu tenho uma PA de razão 3, D igual a 3, e aqui eu tenho uma PG de razão R, 2 elevado a 3. E essa função, tá? Então, o que que eu faço quando eu pego 2 e elevo a uma PA? Eu transformo numa PG. E como é que eu faço para transformar uma PG numa PA? Faço o processo contrário. Que é pegar log de 2, tá? Eu tomo o logaritmo de 2 e aí acabo obtendo uma PA. Tudo bem? O processo contrário é pegar o log. Isso eu não tinha planejado falar, mas eu falei. Tudo bem. Vamos lanchar? Então tá bom. Então vai parar aí uns 20 minutinhos e volta para 20 minutos do lanche. Tá legal? Quem quiser perguntar vou parar de gravar. Quem quiser perguntar alguma coisa, eu vou ficar aqui online.